Som. Pode ser que tu consegue com o microfone. É o jeito, né? Som. Então, pessoal, vamos lá, problemazinho técnico. Então, veja só, no exemplo que a gente tem aí, diz que Claudiana, ela aplicou, então, um capital aí de R$ 900 durante 5 anos, um tempo aí de 5 anos, com uma taxa de juros aí de 6% ao ano. Aí na letra A quer saber o seguinte: quanto é o valor que ela vai receber aí de juros e qual o montante? Lembrando que montante é a soma do dinheiro investido do capital com os juros. Então vem aqui comigo para a gente encontrar isso. Então vamos lá. A nossa formulazinha. Juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Tenho que observar se a taxa de juros está de acordo com o tempo aqui. 5 anos, o tempo, a taxa de juros 6% ao ano. Então vamos lá. Juros é igual ao capital que ela investiu, R$ 900, vezes 6%, ó. 6%. 6 dividido por 100. Vezes o tempo, 5 anos. Vê só, 2 zeros em cima, corta com 2 zeros embaixo. Juros vai ser 6 vezes 5, isso dá 30. 30 vezes 9 dá 270. Ou seja, os juros que ela vai estar recebendo aí, com esse capital, vai ser um juros de R$ 270. E na letra B, ela quer saber o montante. O montante, ó, é o valor do capital que investiu mais os juros. Então, o montante vai ser capital R$ 900 mais os juros 270. Ou seja, o valor que ela vai recolher aí dá R$ 1.170 ao fim aí desses 5 anos. Certo? Então, montante e também os juros. Vamos para a próxima. Na próxima questãozinha me diz o seguinte: uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.200 a uma taxa de juros de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante. Então, vem aqui comigo. Então, um capital de R$ 1.200, um tempo de 14 meses e uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, aplicando aqui, a gente tem juros vai ser capital 1.200, taxa de juros 2%, 2 dividido por 100, e um tempo de 14 meses. Juros vai ser igual, dá para cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 2 vezes 14 dá 28. 28 vezes 12, 2 vezes 8, 16, vem 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 2 dá 2. 6, 3, 3. Então, R$ 336 é o valor dos juros. E o montante é o valor do capital mais os juros. Montante vai ser 1.200 que ela investiu, mais R$ 336, que é o valor dos juros que ela tem aí. Ou seja, dá R$ 1.536 o montante retirado depois desse tempo de aplicação aí. Certo? Então, bem tranquilozinho aí, só aplicaçãozinha de fórmula para a gente. Vamos para a próxima. Na próxima questão, diz o seguinte: calcule o juro que renderá a um capital de R$ 15.000 aplicado a uma taxa de juros simples
de 12% ao ano, durante 6 meses. Então, observe aí, pessoal. Ele tem 12% ao ano. Um ano tem 12 meses. 12% dividido por 12, 1% ao mês aí vai ser essa taxa de juros. Por que eu transformei isso para 1% ao mês? Porque o meu tempo que ele me dá aí, ó, está em meses. Então, ó, taxa de juros 1% ao mês em um tempo de 6 meses. Então, vamos ver como é que isso vai ficar aqui. Vem aqui comigo. Então, ó, juros é igual o capital, R$ 15.000, vezes a taxa de juros, ó, 1% ao mês durante 6 meses. 2 zeros dá para cortar com 2 zeros aqui. 1 vezes 6 é 6. 6 vezes 150 vai ser R$ 900. Então, isso daqui foi os juros aí em 6 meses de aplicação, certo? Eu poderia também fazer o seguinte, colocar a taxa de 12% ao mês, aliás, ao ano, e o meu tempo aqui ficar 0,5, que é meio ano, ou 1/2. Belezinha? Próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: um capital de 7.500 foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? Então vamos lá. Capital de 7.500, taxa de juros 5% ao mês durante 6 meses. Vem aqui comigo. 7.500 o meu capital, vezes a minha taxa de juros, 5%, vezes 6 meses. Ó, 2 zeros com 2 zeros. 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 75 dá 0 e 0. 3 vezes 5 dá 15, vem 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22. Então, dá 0, 5, 2, 2. Então, 2.250. Esse é o meu juros, R$ 2.250. Observando aí as nossas alternativas, a gente tem que a resposta correta, letra C. Por que letra C, professor? Junta o capital 7.500, adicionado aos 2.250, tenho um saldo da aplicação, né? Junto o montante aí, 9.750. Cuidado para não cair na pegadinha aí de colocar 2.250. Esse 2.250 é o valor dos juros que essa aplicação vai render, certo? Mas o saldo é o montante, que é o capital mais os juros que rendeu aí. Então, letra C. Próxima questão. Um capital foi aplicado a juros simples com uma taxa de 10% ao mês, durante 5 meses. Se no fim desse período os juros produzidos foi de R$ 305, qual o valor aí do capital aplicado? Então veja só, agora ele quer saber o valor aí do capital. Ele já disse que os juros foi os 305, certinho? Então vem aqui comigo. Então, utilizando a mesma formulazinha, juros R$ 305, o capital que eu estou querendo saber, vou representar pela letrinha C, a taxa de juros 10% ao mês durante 5 meses. Beleza? Ó, dá para cortar um zero aqui com um zero. Esse não dá para cortar. Então, eu vou fazer o quê? R$ 305 é igual ao capital, 1 vezes 5 dá 5, dividido por 10. Certo?
Ó, 5 dividido por... Vou fazer o seguinte. Esse 10 está dividindo, passa multiplicando do outro lado. Então, 305 vezes 10 dá 3.050. Igual a 5C, que é o capital. O 5 está multiplicando, passa dividindo do outro lado. Então, capital é igual a 3.050 dividido por 5. Dividindo isso daqui, 3.050 dividido por 5, isso dá R$610. Então, meu capital, R$610 investidos aí. Alternativa D, alternativa correta aí, o valor do capital que a gente tem. Próxima questãozinha aí, pessoal, é uma questãozinha que a gente vai trabalhar com porcentagem. Desconto, de acréscimo aí. Então, veja só. Diz assim, durante uma liquidação, uma loja anuncia descontos de 30% à vista para a linha de eletrônicos. Qual é o valor pago por um celular cujo o preço é R$1.500? Então, qual vai ser o valor pago? O que é que a gente vai fazer? Encontrar qual o valor do desconto e depois subtrair do valor total, subtrair de 1.500, certo? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Então, a gente viu que para a gente encontrar aí o valor dessa porcentagem, eu faço o seguinte. O valor do meu desconto, 30% vezes o valor que a gente tem aí do aparelho, 1.500. Eu vou encontrar 30% de 1.500. Quanto é que isso vai me dar? Vê só. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Ficando 30 vezes 15. Isso dá R$450. Ou seja, o meu desconto é esse. Para saber quanto é que eu vou pagar do celular, eu vou fazer o seguinte. 1.500 menos 450. Tá, 0. 501. R$1.050. Esse vai ser o valor que a gente vai pagar, que a pessoa vai pagar aí por esse aparelho. Observando aí nossas alternativas, a gente tem a letra D como alternativa aí correta, o valor que a pessoa vai pagar por esse celular. Próxima questão. Uma mercadoria custou R$5.000 e foi vendida com um lucro de 10%. Qual o preço de venda? Então, qual é a ideia? Encontrar quanto é 10% de 5.000 e acrescentar ao valor dessa mercadoria. Vai ser o valor dos 10% mais o quanto a pessoa comprou essa mercadoria para revender com esse valor aí de 10%. Beleza? Então, vem aqui comigo. Mais uma vez, a gente vai trabalhar para encontrar a porcentagem. 10%, 10 por 100 de 5.000. Corta um zero, 2 zeros, corta 2 zeros aqui. Fica 10 vezes 50. 10 vezes 50, isso dá 500. Ou seja, 10% de 5.000 é R$500. Então, o que é que a gente vai fazer? Pega o valor de quanto a mercadoria custou, 5.000, e soma com 500. 5.000 mais 500, R$5.500 aí vai ser o valor de venda dessa mercadoria, com o valor de 10% de lucro aí que a pessoa quer ter na venda. Observando nossas alternativas aí. Letra A, alternativa correta. Próxima questãozinha. Próxima questãozinha diz o seguinte, pessoal. Uma loja de importados está anunciando que seus produtos terão 20% de desconto na semana do Natal. Um rapaz pretende comprar um relógio que atualmente custa R$200. Qual o valor pago por ele se esperar para realizar a compra na semana da promoção? Então, a ideia vai ser semelhante
aquela outra questãozinha de porcentagem que a gente fez. Eu encontro quanto é que equivale 20% de R$ 200 e depois vou subtrair aí o valor, certo? Então, vem aqui comigo. Vê só, 20% de R$ 200. 1 0, 1 0, 2 zeros cortam. 20 vezes 2 dá R$ 40. Ou seja, ele vai ter esse desconto aí de R$ 40. Então, um produto que vale R$ 200 na promoção aí, na semana de Natal, vai ser 200 menos os 20%, que é R$ 40. 200 menos 40, R$ 160 vai ser o valor pago aí pelo relógio por esse rapaz, se ele esperar até a semana aí da promoção. Bem viável. Certinho? Então, pessoal, vê só. A gente relembrou aí como é que a gente calcula juros simples, né? Investimentos, capital, montante, taxa de juros. Trabalhamos mais uma vez com porcentagem, coisa importante também que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? Principalmente nessa época aí. A gente vai comprar alguma coisa nas promoções. Vimos que dá para fazer por a formulazinha. Dá para fazer também por regra de 3, como a gente fez nos exercícios anteriores, que a gente chega aí também no mesmo resultado. Então, queria agradecer a presença de todos vocês, convidar vocês para a próxima semana para mais aulas de matemática aí. Tenham uma boa semana e até mais, se Deus quiser.